Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, porque, como você já sabe, é mais fácil de achar. De vez em quando eu dou essa improvisada. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre esse artigo aí, né? É a obesidade ou a doença crônica centrada na adiposidade curável? Teoria do set point, ambiente e medicações de segunda geração. Bem, esse Timothy, né? Timothy Gerby, não sei como se fala o nome dele. Esse autor, ele usa a mesma base, os mesmos guidelines, né? A mesma orientação que eu comento no vídeo anterior, né? Quando eu falo lá que há uma proposta de mudar o nome da obesidade por endocrinologistas. Claro que o vídeo mostra que não é só mudar o nome, tem toda uma forma de ver a obesidade. E lá, né, essa associação aqui, né, que é a Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos, e lá, né, também o Colégio Americano de Endocrinologistas propõe esse conceito ABCD, que é a obesidade passar a ser chamada, passar a vista, passar a ser entendida como uma doença crônica centrada na adiposidade. Então, nesse trabalho aqui, o autor, ele usa esse background, mas ele fala de coisas muitíssimo interessantes, né, para justificar o porquê daquele uso. Então, basicamente, ele vai falar o quanto a obesidade é uma doença tratável, curável, né? E com base nisso ele fala do set point. Então ele fala assim na introdução, né? Ele falando aí, a gente vai depois vendo as figurinhas e tal. Então, ele fala na introdução, ele diz que a Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos, que é essa daí, a ACE, em 2012, ela designou a obesidade como uma doença crônica. Em 2013, foi a vez da Associação Médica Americana fazer o mesmo. Tá? Então, e ele fala por quê? Por que a ACE, né, fez isso? Começou a chamar a obesidade de uma doença crônica e adotar esse modelo aí. Porque, como outras doenças crônicas, a obesidade tem uma fisiopatologia completa, envolve genes, fatores biológicos, ambiente e comportamentos. Então, esse é o motivo. Né? E dois, ela apresenta os três critérios que constituem uma doença, né? Uma doença crônica. Então, ele fala, olha, foi mudado a designação porque, primeiro, ela, como uma doença crônica, ela tem toda uma interação de ambiente, tem, né? A gente vai ver essa figura aqui, que ela tem toda uma associação com fatores biológicos, com genes, com ambiente, com comportamento, e também tem as características que a Associação Médica Americana usa para dizer o que é uma doença crônica, que ela é com mais de 3 meses e tal, né? Uma doença apresenta sinais externos, sintomas, né? Então, tem que ter sintomas, causar morbidade ou mortalidade, e 3, então, tem que ter sintomas, 2, causar morbidade e mortalidade, 3, envolver o comprometimento de função de um ou mais tecidos, né? Então, ele dá, assim, dois exemplos aqui desse comprometimento tecidual. Ele fala da expansão do tecido adiposo, quando ele se torna inflamado, passa a secretar adipocinas de forma desregulada, né? Isso vai desregular todo o metabolismo, gerando, inclusive, os riscos cardiometabólicos da doença que ele fala mais à frente. Uma outra situação, um outro exemplo, então, desse terceiro ponto, que é do tecido alterado, ela fala das interações envolvendo hormônios da sociedade, do sistema nervoso, né? Diz que tem até um ponto que ele fala aqui que uma marca registrada da obesidade é justamente essa característica, eu vou chegar lá, né? Dessa característica, então ele fala aqui, ó, achei, ó. A interação anormal entre hormônios da sociedade e centros de fome no sistema nervoso é um componente essencial da fisiopatologia da obesidade. Então aqui ele começa contando dessa mudança, da forma de ver a obesidade como doença crônica. Por quê? Porque ela apresenta, primeiro, e tem a interação entre a genética, né, os genes e esses fatores aí, e dois, porque ela afeta lá, né, tem aqueles 3 critérios da doença crônica, né? Tem sintomas, né, tem os sintomas, causa morbidade e mortalidade, e tem alteração, morbidade e mortalidade, e tem comprometimento de um ou mais tecidos, nesse sentido ele cita o tecido adiposo, como um secretoma alterado aí, né? E cita o efeito dos hormônios periféricos, por exemplo, no sistema nervoso central, sinalizando obesidade, sinalizando saciedade e tal. E aí ele fala, como eu acabei de citar para vocês, que uma marca, né? Uma marca registrada, né? Então, um componente essencial da patologia da obesidade é essa interação anormal entre o hormônio de saciedade e os centros da fome no sistema nervoso. Então ele segue, fala desses exemplos, né?
Aí ele fala uma questão bem bacana, ele fala assim, a questão diante de nós é o quanto a obesidade é curável. Olha que legal isso aí. Eu sempre falo nas aulas que tudo indica que o organismo vai desenvolvendo um monte de adaptações que tornam cada vez mais difícil de vida emagrecer. Mas eu, pelo menos, é a primeira vez que eu vi um artigo, um cara fala assim, né? Ele fala, olha, a questão diante de nós é o quanto a obesidade é curável. O quanto ela pode, ou o quanto ela pode ser colocada no estado de remissão prolongada, ou se as manifestações dela são implacáveis e vão durar para toda a vida. Então, ele está dizendo assim, quanto ela é curável? Ou, será que eu posso mantê-la em remissão por longo tempo? Ou, não, esses fatores dela aí são inevitáveis, fatores que ele vai falar, por exemplo, nessas complicações que justamente a ideia do modelo ABCD é que é uma adiposidade, uma doença crônica relacionada à adiposidade, que no vídeo anterior eu falei que tinha aqueles 3 componentes, né? Quantidade de gordura, aonde essa gordura está, que era a distribuição, e o secretoma, que era o que é secretado. Então, esse modelo ABCD fala assim, desse componente da adiposidade, e fala das complicações. Então, ele começa a falar disso, né? Então, ele cita lá que a obesidade geralmente é detectada por glicemia aumentado, que o sistema ABCD lá, ele tem uma visão mais completa da doença. Aí ele começa a falar algo interessante. A obesidade é curável? Aí ele começa a falar da massa corporal aumentada, né? Então, ele começa a falar das interações entre genética e o ambiente. Seria isso aqui, né? Então, basicamente aqui, nesse ponto do texto, é um artigo meio grande, ele começa a falar, por exemplo, da epigenética, como a nossa genética pode ser modulada através, por exemplo, de metilações, né, a partir do ambiente intrauterino. Então, se a mãe não tem uma alimentação saudável, vai modular de um jeito. Se a mãe, por exemplo, passa fome, né, como lá o pessoal registrou naquele inverno da fome na Holanda, na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, crianças que nascem com baixo peso têm mais propensão depois à obesidade na idade adulta. Então, ou seja, foi uma modulação, né? E aí, então, ele comenta sobre isso, né? Sobre genes ancestrais, fala dessa interação entre genes e genes. O que ele fala aqui na interação de genes e genes? Que a obesidade é uma doença multigênica, poligênica, né? Que cada um dos genes contribui com um pedacinho do risco ou não para a doença. Que aqueles que formam um conjunto onde tem mais o background, o conjunto dos genes é mais propenso à, à obesidade, são aqueles que vão no ambiente obesogênico ter mais problemas, tá? Então, nessa parte aqui, ele fala isso, combinação, né? Então, ele fala essa coisa dos genes, cada gene oferecer um pedacinho da suscetibilidade, é importante porque bate naquilo que a gente sempre fala, que a obesidade não é principalmente uma doença monogenética, né? Quer dizer, uma doença onde a genética é o principal fator. Meu metabolismo é lento, eu tenho um problema genético. Não. Doenças monogenéticas, como, por exemplo, lá da Prader-Willis, ou que ele fala que tem um gene que chama SORD1, ou então quando ele fala nas pessoas que têm problemas nos genes da leptina, aí sim são doenças monogênicas, né? Tanto que essas pessoas que têm doença monogênica da leptina, quando ela faz um tratamento com leptina, a doença, a obesidade delas melhora. Aí sim, mas nas pessoas, em geral, que não têm problemas monogênicos, quer dizer, não é um defeito genético, um tipo de gene afetando o problema, na verdade, a obesidade é um conjunto de genes, cada um contribuindo com um pedacinho da suscetibilidade, da sensibilidade, e se você tiver um conjunto deles muito grande, num ambiente obesogênico como o nosso, vai acabar gerando problemas, tá? Então, é isso o que ele fala. Então, ele fala, ó, por exemplo, algumas coisas que já foram encontradas mais de 100 genes associados ao IMC elevado, que a maioria dos indivíduos tem uma herança múltipla, também a gente falou, esse conjunto de genes que vai determinar, né? Então, ele fala assim, que o ganho de peso progressivo da vida não é uma questão de escolha. Então, ele estava dizendo, então, como eu tenho essa carga, muitas vezes, genética, que propicia, né, um background, um conjunto de genes que me torna mais suscetível a ser obeso, então, é uma questão de escolha, para justamente ele está falando aí, que já que ele segue aquele protocolo do ABCD, e um dos objetivos de mudar o nome da obesidade para doença crônica centrada ou baseada na adiposidade, é justamente tirar a estigmatização do indivíduo obeso, tanto por parte dos cuidadores, das pessoas da saúde, como parte do próprio indivíduo, né? Então, ele fala que não é uma questão de uma escolha. Quer dizer, eu nasci com uma genética que me propicia, num ambiente obesogênico, me propicia ficar
obeso. Então, aqui, por exemplo, ó, ele comenta uma hora assim, que a obesidade não é uma questão só de calorias in e calorias altas. Cuidado, né? Isso, interessante. Ele não está negando a importância do modelo do balanço calórico, ele não está negando que o principal fator é o balanço calórico. Mas ele está dizendo o seguinte, por exemplo, se você tem uma genética que o teu peso, ele vai falar isso depois na parte do set point, que o teu peso ele é melhor defendido, os seus genes defendem o teu peso, mas defende um peso corporal baixo. Então, num ambiente com excesso de caloria, você consegue manter o seu peso mais baixo. Se você tem um conjunto de genes que controla o seu peso ali no nível intermediário, num ambiente obesogênico, você vai acabar tendo um peso um pouco maior que deveria ter. E aqueles indivíduos que têm um conjunto de genes favorecendo um controle, né, um set point mais adiposo, vamos dizer assim, um peso mais elevado, vão acabar ficando obesos, tá? Então, o que ele diz assim, que a obesidade não pode ser uma questão matemática, comeu tantas calorias e engordar. Não, porque a gente sabe que numa mesma população existe uma variedade de velocidades ou ritmos que as pessoas ganham peso. Então, ele está dizendo que isso é porque os genes, por exemplo, a interagirem entre si e com outros fatores, né, etc., vão determinar o quanto o meu excesso de caloria vai efetivamente resultar em maior ganho de massa, ou, por exemplo, eu crio uma adaptação, por exemplo, acelerando o meu metabolismo, né? Ou diminuindo a minha atividade física, uma mudança comportamental, uma adaptação comportamental ou metabólica. De qualquer forma, esse indivíduo defende melhor o peso dele. Tá? Então, é isso que ele fala. Então, diz que esses genes vão interagir com fatores biológicos, né? Então, aqui, o ambiente intrauterino que está falando, eu estava falando que é aqui, mas o ambiente... Quer dizer, na verdade, o ambiente intrauterino é biológico que vai ter um efeito genético, que é uma modificação epigenética. Então, o mesmo exemplo está nos dois, só que um é onde ele acontece, um é o causador, o ambiente intrauterino, e o outro é a consequência dessa situação. O peso ao nascer, né? Idade, sexo, né? Se tem outras doenças concomitantes, tá? E aí, claro que esses genes vão interagir também com o ambiente, disponibilidade de comida, né? Determinantes de saúde, como o ambiente é construído. Então, ele fala lá que hoje o ambiente é muito movido a motor, a poupar energia, a alimentação, né? Enfim, as ideias do ambiente obesogênico. Questão de status socioeconômico, aí é aquela ideia que ele comenta, por exemplo, questão de educação, e tem muito isso, né? A obesidade está muito ligada à questão da informação. Então, pessoas que geralmente têm tanto um nível educacional menor como um nível socioeconômico maior apresentam, ao menos nos Estados Unidos, apresentam maior tendência à obesidade. E aí, é claro que tem aí também esses genes, todos esses fatores interagindo com o comportamento, né? Dieta, estudo de atividade física, fatores psicológicos, né? Padrão de vida diário. Então, todos eles interagem. Por isso que ele diz assim que o ser humano está sensível a todas, está sujeito a todas essas interações aqui, e que isso que vai determinar o quanto, por exemplo, um excesso de caloria leva ele a engordar, ou, por exemplo, um déficit calórico leva ele a emagrecer. Então, mas, de qualquer forma, ó, isso aqui ele começa a falar que é muito interessante. Basicamente, o que ele fala no trabalho de que a obesidade não é curável é porque ele fica bastante tempo dando várias evidências de que o set point não se altera com o tempo. Tá? Então, basicamente, aí, quando ele entra e fala assim, olha, a obesidade não é curável, é porque ele dá exemplos que, geralmente, quando você perde peso, etc., o seu set point não muda. Daí que vem essa questão toda, tá? Então, ele vai falando da epigenética, evidências do ambiente uterino, a gente já falou, questão de interação cultural, quer dizer, sobre dieta, né, como que a gente tem dieta, atividade física, fator biológico, tudo que a gente está falando na figura aí, eu vim anotando, fator biológico, não relacionados, né, diretamente com o peso, né, então, quando ele fala aqui idade, menopausa, doenças preexistentes, peso a nascer, não são, geralmente, coisas ligadas diretamente à obesidade, mas acabam determinando porque afetam a patogênese, né. Aí ele fala, está socioeconômico que eu acabei de falar, então ele fala assim, contribui para essa morte de obesidade. Aí ele fala do psicológico, que é a questão da estigmatização, né? Por quê? Porque ela contribui para alta taxa de ansiedade, de depressão.
a baixa estima, a imposição, autoimposição de culpa, o comer emocional, e claro que vão estar influenciando aqui e vão determinar essa interação. Então, repara, de novo, quando ele diz, olha, obesidade não é uma questão só de caloria entrando, caloria saindo, ele não está negando o modelo do balanço calórico. Ele está dizendo que o que vai determinar o quanto um excesso de caloria, uma falta de caloria vai determinar uma mudança na composição corporal, é porque a interação dos meus genes com todos esses fatores aqui, ela tende a funcionar para determinar, para defender um certo peso, tem um certo ponto de ajuste do peso corporal. Na verdade, o próprio modelo do balanço calórico já está embutido nele, que é o sistema nervoso que controla a alimentação em função de informação. Então, isso aqui está de acordo com o modelo do balanço calórico, tá? E aí ele fala, por exemplo, né? Então ele comenta assim que nos indivíduos, olha que interessante aqui, ó. Aí ele começa a falar já vai dando sequência aí pro set points, esse ponto de ajuste, né? Então, olha aqui que interessante. Então ele pega aqui o set point, uma pessoa magra, a pessoa magra tende a defender o peso dela, assim como o obeso. Então, e o set point desse funciona do mesmo jeito, quer dizer, ganhou peso, aí quando você faz dieta, exercício para reduzir o peso, você vai ter alterações nos níveis hormonais, na sinalização do sistema nervoso para defender o peso. Só que aqui a questão é que ele tem uma genética que diz para ele, olha, seu peso tem que ser baixo. Então, ele mantém o peso. E aí, claro, volta o ciclo. A hora que aumenta o apetite dele, a hora que o metabolismo fica lento, ele ganha peso. E ele vai defendendo isso aqui. Então, a eficiência com que ele vai manter esse peso, a grande ideia que ele fala no trabalho é o seguinte, que, né, ao longo da vida, então você já tem primeiro, que você já tem a interação dos genes, um conjunto de genes que diz para você que você é um cara, vamos dizer assim, mais, tende a ser econômico, vamos dizer assim, né? Você junta isso num ambiente obesogênico com aqueles outros fatores, você vai defender um set point de peso maior. Então, essas pessoas, o peso do indivíduo magro, ele tem a mesma sequência de passos, o set point dele, né? Ganha peso, você faz alterações lá de dieta, exercício, ou para ajuste metabólico, e aí mexe com os hormônios, etc., de saciedade metabólica, para manter o peso. Ganha o peso e faz isso. Então, o efeito é que, a médio e longo prazo, esse indivíduo não ganha peso, de modo geral, vamos pensar assim, porque o set point dele está ajustado para um peso mais baixo. No obeso, ele vai fazer as mesmas coisas, né? Vai começar, por exemplo, o peso, começar a fazer dieta, exercício, mudança de comportamento e tal. Só que o perfil de hormônios, né? O perfil de sinalização hormonal, metabólica dele, está defendendo um peso mais alto, né? E aí, a tendência é que ele não consiga manter vamos dizer assim, na verdade, se ele estiver fazendo uma dieta para perder peso, ele volta para o peso elevado, porque o set point dele está defendendo esse novo peso. E aí, claro, mas então ele está engordando? Então ele tem dito, por exemplo, ele fala, né? Ele cita uma parte ali do texto dele mais para o final, que ele fala assim das questões do ambiente. Né? Ele fala assim, por exemplo, que em 1900, a maior parte das pessoas, então ele fala assim, em 1900, a maior parte das pessoas eram magras, né? Ele fala aqui, efeitos do ambiente no set point. Então, o que eu quero dizer com isso? Como é que esse indivíduo aqui passa para cá, por exemplo? Ele fala, olha, em 1900, a sociedade era mais magra, o ambiente era menos obesogênico. Então, a maioria das pessoas, então, não havia tantas variações do peso. Havia, claro, variações do peso corporal, mas havia menos obesos, porque, de modo geral, né, não tinham tantas pessoas com set point elevado, porque o ambiente, mesmo aquele cara, vamos dizer assim, que tem uma tendência a ser mais econômico, o ambiente não favorecia, o gasto energético era maior, então não havia tantos obesos, apesar de ter uma variação. Né? Ao longo das décadas, como a gente já sabe, o ambiente se tornou mais obesogênico, então mudanças no tamanho das porções, comidas altamente calóricas, palatáveis à disposição. Aí ele cita o xarope de milho rico em frutose, o estilo de vida sedentário, criando ambientes que, né, dependem muito mais do motor, do ar-condicionado. Eu acredito que ele está referindo ao ar-condicionado, a questão o frio, né, seria a termogênese por tremor, gastaria, ativaria a tecido adiposo marrom e tal. Ainda, então, ele fala assim, ainda que alguns indivíduos permaneçam magros, a obesidade aumentou dramaticamente em função desse ambiente. Ou seja,
Aí é a questão, né? Então, antigamente lá tinha todos os perfis. O perfil do cara defender um peso mais baixo, o perfil do indivíduo que tinha um peso programado para ser intermediário, um alto. Mas, de modo geral, a população não era tão alta, porque o ambiente, mesmo no cara que tinha uma definição de perfil para ter um set point mais alto, mesmo nesse indivíduo, o ambiente não favorecia. Aí, a partir do que o ambiente vai começando a favorecer, todo mundo tende a ir para cima. O cara que tem uma tendência de muito boa para defender o atual peso magro, ele continua magro. Mas qualquer um indivíduo que vai indo para intermediário e para obeso, ele vai ganhar peso. E claro, mesmo se você pegar o que ele fala, mesmo esse indivíduo magro, ele defende melhor, mas se ele ficar cronicamente pressionando com ingestão calórica excessiva, ele pode ganhar peso, tá? Então, quer dizer, existe um ambiente, existe, por exemplo, portanto, uma pressão ambiental que vai mudando o set point. O que quer dizer que, por isso que você vai ler alguns papers dizendo set point e alguns outros settling points, né? Colocando no gerúndio, mostrando que ao longo da vida, em função do processo de envelhecimento, às vezes parto, né? Às vezes o seu set point, aquele peso ideal programado do seu corpo, ele vai mudando. Tá? Isso não por questão da dieta ou de ambiente, por questão do ciclo de vida, ele pode mudar. Então, ele fala dos genes, né? Ele está falando aqui, a interação dos hormônios da sociedade. Então, ele vai falando que dos pacientes obesos, que a gente falou, né? Os pacientes obesos, de modo geral, você não tem um bom funcionamento desses ambientes. Ele fala assim, né? Você tem dois tipos de células. Então, o que ele vai falar? Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala ali do controle da fome, etc., pela visão do hipotálamo, perspectiva do hipotálamo, gasto calórico pela perspectiva do hipotálamo. E, basicamente, o que ele fala nesse trecho aqui, ele cita lá aquele sistema, né, do PONC, da própria melanocortina, e o sistema do Agouti. Então, basicamente, ele fala lá, olha, normalmente você vai ter hormônios que ativam, que causam a saciedade, né, aqueles anorexígenos, quer dizer, os hormônios que vão lá ativam os neurotransmissores da saciedade, causando anorexia. E você tem aqueles da fome, como a grelina, por exemplo, sinalizando a fome. E aí ele diz que no caso do obeso, como a gente já viu, esse mecanismo está alterado em que sentido? Onde aqueles que sinalizam a saciedade ou gasto calórico maior, como é a leptina, estão comprometidos, enquanto aqueles que, como a grelina, né, que ativa lá no sistema do Agouti, por exemplo, né, estão aumentados. Então, é isso que ele vai falar aqui, que na obesidade esse sistema é desregulado, né? Então, por isso que esse cara que não consegue manter, entre outras coisas, um set point mais baixo, porque está desregulado, né? Então, vocês vão ver que ele fala isso, né, que o indivíduo vai se tornando uma máquina para ficar obeso, e a tendência é ficar mais, né? Por isso que eu falei aquela lá, de novo, pela terceira vez, a interação normal entre hormônios da saciedade e senso de fome é um componente essencial na fisiopatologia da obesidade. Aí ele fala da fisiopatologia, né, da obesidade, né, então ela vai dizer, basicamente nesse modelo aqui, que quando você perde peso, você vai ativar um monte de mecanismos, né, que se você ganhar um pouquinho de peso e o seu set point quer que você fique para baixo, porque o seu set point é de um cara mais magro, esse mecanismo permite que você perca peso. Se ele está, como no caso do obeso aqui, com set point programado para cima, ele vai voltar a ganhar peso. Né? Aí ele cita várias coisas, por exemplo, no obeso, né? Menor níveis de hormônios que causam anorexia, né? Aumento dos hormônios que causam fome. Isso, claro, vai aumentar a fome. Aí ele vai falar também que altera em função disso. A preferência psicológica por alimentos se torna alterada para comer alimentos com maior densidade calórica e conteúdo mais rico em gordura e açúcares. Então, nesse cara aqui, né, essa alteração não é simplesmente a periferia produzir hormônio e a sinalização ser boa. Muda a própria preferência psicológica que aparece no indivíduo, né? Ou seja, aumento da eficiência de guardar comida. E o que acontece na parte do gasto calórico basal? Então, diminuição do gasto calórico basal em resposta à perda de peso, que a gente sabe bem, né? Como uma diminuição da quantidade de gasto muscular para uma dada quantidade de energia. Ou seja, o músculo fica mais eficiente, faz o mesmo trabalho gastando menos energia. Tá? Tudo promovendo balanço calórico positivo. Aí a frase que eu achei mais sensacional nesse paper, ele fala assim: nesse sentido, a obesidade perpetua a obesidade.
né? Então, lembra que a gente falou? Vai criando os mecanismos, vai ficando mais difícil. Ele fala, ó, nesse sentido, em função dessas coisas que vão acontecendo no obeso, né? Tornando o set point mais alto, certo? A obesidade perpetua a obesidade, né? Então ele fala, a obesidade não, o peso corporal é uma questão de escolha, em função disso. Aí ele começa a falar do set point do peso corporal. A obesidade protege obesidade. Isso é outra fase que ele fala também. Obesidade protege a obesidade em termos das respostas à mudança na ingestão de alimentos e no gasto de energia, né? Isso, como cada vez mais difícil você, quando faz dieta, faz emagrecer, ou geralmente quando você emagrece, você volta a ganhar peso, isso gerou a ideia que existe um set point, que existe um ponto de ajuste que mantém o peso corporal um certo padrão, que ele considera, né? O problema, ele fala aqui, é que até hoje ninguém, então ele fala assim, apesar das interações entre ambiente e genes resultarem realmente na desregulação dos fatores de saciedade e gasto energético, isso existe, a gente está vendo isso na prática, porém, os mecanismos moleculares pelos quais isso acontece ainda não são conhecidos. Portanto, o ajuste da regulação do peso corporal permanece uma teoria. Ou seja, embora a gente veja tudo indicando que existe algo que seria o set point, ele diz, olha, como a gente ainda não sabe os mecanismos moleculares, ele continua uma teoria, mas a gente acredita que existe, mais ou menos essa ideia, né? Então, quanto do ponto de ajuste, aí isso é interessante, ó. Quanto o ponto, aí a pergunta que ele coloca, quanto o ponto de ajuste, que é o set point, pode ser mudado ou manipulado, é de suprema importância para o desenvolvimento de terapias para a obesidade, né? Então, ele fala, embora o set point pareça estar em um estado fixo de um peso corporal, tem algumas situações que mudam. Ele lembra que eu falei da idade? Por isso que ele fala daquela questão do settling point, né? Esse settling point é uma denominação para acomodar a observação que o set point pode mudar, né? Agora que ele fala assim, além do mais, alterações no set point continuam a resultar na manutenção do excesso de peso da adiposidade e no aspecto tão ele fala assim, que o fato do set point, de modo geral, parecer que ele não se ajusta, parece que é um aspecto implacável da obesidade. Assim, o set point é um aspecto essencial e persistente da fisiopatologia da obesidade e não é atualmente curável, né? Então, você vê, ele fala, então ele está falando dessa coisa do set point, fala, além do mais, as alterações do set point continuam a restaurar a manutenção do excesso de adiposidade, isso é um aspecto implacável, por isso que ele fala assim, o set point é um aspecto essencial da fisiologia, essencial e persistente da fisiopatologia da obesidade, e não é curável. Foi aquilo que eu falei um pouco antes, quer dizer, o fato da gente entender que que eles colocam, o set point não muda, que sempre tem da coisa resgatar um determinado peso, e claro que no caso da obesidade é um peso, uma obesidade elevada, por isso que ele determina que a obesidade seria algo não curável, pensando em set point, e que não é que você não vai perder peso, mas o não curável está lá, o set point fica pi, 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 pi. Então, que você tem que mudar para o ABCD, que é aquele novo modelo lá de conhecimento da obesidade, para aquela medicina, que eu falo no outro vídeo, que é aquela medicina de estilo de vida. Tem que mudar, então, o estilo de vida, mas sabendo que essa coisa do set point não vai, talvez, alterar nunca, né? Então, então ele fala do set point, do que ele é, né? Aí é muito legal agora, uma outra parte que ele fala, é que assim, o que ele diz? Ele fala assim, olha, a coisa que mais é eficiente para perder peso e é mais eficiente para manter esse peso perdido por mais tempo são as cirurgias bariátricas. E aí ele fala do YRUE, que é o bypass gástrico, e fala da gastrectomia vertical, né, dessas duas. Então ele fala assim, ó, há uma perda de peso suficiente para melhorar então, com a cirurgia bariátrica, nessas duas ele cita, por exemplo, que há uma perda de peso, que essa perda de peso geralmente é mais demorada que os outros tratamentos, e permite uma perda de peso, por exemplo, que até dá para melhorar alguns aspectos da obesidade, né? Então, ele falou, os indivíduos que fazem cirurgia bariátrica comem mais lentamente, comem de forma mais consciente, comem de forma menos automática, são capazes de recordar com mais previsão que come. Estão prestando atenção, né? Altera a eficiência com a experiência que tem com o alimento. Esses pacientes também têm menos fome, mantêm o menor peso por mais tempo. Então, o que ele está falando aí, né? Tem hipóteses por causa disso, mas o que se mostra nesse caso da cirurgia bariátrica é isso aqui. Repara, ó. Então, os hormônios da fome, como a grelina, diminuem,
E hormônios que ajudam a dar saciedade, né, as incretinas, por exemplo, aumentam, tá? Ou não alteram, né? Então, meia hora de vida, e acelerar. Então, esses fatores aqui ou não mudam ou aumentam conforme a cirurgia. Então, você mostrando o potencial motivo por que a bariátrica faz perder peso. Então, dizendo que, né, tem as hipóteses. Então, isso aí pode ser porque o alimento ou deixa de chegar tem duas hipóteses, né? Uma que fala que o alimento deixa de chegar diretamente na parte anterior do intestino, outra porque o alimento está na parte posterior, isso das hipóteses do intestino. Tem uma hipótese que fala que é a microbiota que funciona melhor, e tem uma outra hipótese que fala que simplesmente o indivíduo não tem uma boa capacidade de absorção. Mas, de qualquer forma, a gente está falando da bariátrica. Mas nem tudo são flores, porque eles falam que boa parte dos indivíduos que fazem bariátrica, aí é um negócio bem bacana. Ele fala assim, ó, então, a bariátrica tem essa característica, né, de perder peso, tem uma certa persistência na perda de peso, mas ele fala assim, ó, pode alterar o apetite, mas será que baixa o set point permanentemente? Ele fala, ó, poucos pacientes retêm um peso corporal ideal. Então, apesar de perder peso, a maioria não retém o peso corporal ideal. Muitos ganham peso de novo. E todos eles exigem uma mudança de comportamento, um acompanhamento ao longo da vida. Então, ele está falando que mesmo a bariátrica, né, mesmo com a bariátrica, os indivíduos provavelmente não têm um set point, como é que fala? Um set point modificado, né? Porque é isso que ele falou. A maioria dos pacientes atinge o equilíbrio de peso corporal. Então, o novo peso do paciente, a maioria, ainda está na faixa do sobrepeso ou na faixa da obesidade, um número substancial de ganho de peso, né? Grande parte desses começam a comer de forma compulsiva. Aí tem uma frase que eu não conheci em inglês que chama grazing, né? Porque eu entendi que a definição é a alimentação não estruturada, repetida de pequenas quantidades de comida ao longo do dia. O que mais me pareceu isso é o beliscar, ficar beliscando, né? Então, mostrando que dos indivíduos que fazem cirurgia bariátrica, ainda está operando. Aí a gente já falou do set point no ambiente, né? E aí ele vai falar das questões do modelo lá do ABCD. E por que ele vai falar desse modelo, né? Então ele fala assim, bem, olha, se eu considero que o set point é algo não modificável, e se eu olhar a obesidade por essa perspectiva, ela não é curável. Então eu tenho que trabalhar, por exemplo, com mudança de comportamento, né? Mudança de comportamento constante para, por exemplo, vamos dizer assim, apesar dessa tendência que fica fazendo eu voltar a ganhar o peso, mudança de comportamento para dificultar o ambiente, porque mesmo que meus genes ficam ali pedindo, eu vou dificultar. Ou seja, fazer mais ou menos, se a gente parar para pensar, mais ou menos aquilo que acontecia por volta de 1900. Tinham pessoas que tinham um set point lá para cima, mas nem todo mundo ficava obeso. Mesmo essas pessoas tinham uma certa dificuldade, porque o ambiente não era favorável. E outra coisa que ele fala, que é importante no modelo do ABCD, que é doença crônica centrada na adiposidade, é começar a usar as estratégias de prevenção que você usa em outras doenças crônicas como diabetes, né? Então, ele fala aqui, ó, você precisa ali daquela, lembra, da prevenção primordial, que é no risco da população, né, informação, de fazer com que a população tenha menos riscos de ficar obesa. Prevenção primária, que atua no nível de indivíduo, então, né, dá uma série de fatores, de formas que o indivíduo, principalmente esses indivíduos que têm um conjunto de genes que favorecem um set point mais alto, que ele evite ficar obeso. Se a pessoa já ficou obesa, aí eu vou trabalhar no modelo lá, né, para que essa obesidade não se complique, né. Depois, no próximo slide, ele vai falar melhor. Então, seria primordial, prevenção, prevenção primária, prevenção secundária. Então, aqui, ó, a ideia, né, tem a ver com a genética, o comportamento, e aqui a ideia é mudar esse ambiente obesogênico, né? Aqui, a prevenção terciária seria o quê? A pessoa já ficou obesa, assim como no 2, mas já está tendo, provavelmente, complicações mais graves, né? Então, já está sofrendo torno diabética, está tendo doença cardiovascular, já tendo esteatohepatite não alcoólica, né? Então, aqui já é uma situação mais, seria a prevenção terciária. Aqui, tentar fazer de tudo para reduzir mortalidade, morbidade. Então, aqui você vê o modelo aqui dele, né? A ideia justamente, já que o set point não me dá muita escolha, eu não consigo mudar ele, então,
tem lá, né, a doença primária, a doença ela vai depender da genética, do ambiente, que vai interagir, aquele primeiro slide lá, esse slide aqui, que a gente viu, né, todo esse contexto. Aqui, né, o guideline lá da visão da obesidade como uma doença crônica centrada na adiposidade, um novo nome, né? Então, o que seria modelos de prevenção primária aqui, né? Mensagens públicas para educar, atividade física, um plano de alimentação saudável, modificar o ambiente estrutural, né? Estrutura, fazer com que você se torne mais ativo no ambiente, tenha uma alimentação mais saudável também, redução de estresse, higiene, questão de viabilidade econômica, porque lembra que a gente falou, né? Por uma série de fatores, a questão da baixa status socioeconômico aumenta a obesidade. Obesidade é uma gravidez saudável, porque senão essa criança vai estar sob um ambiente uterino ruim e vai ficar obesa. Ou seja, tudo isso seria uma estratégia de prevenção primária que, como no vídeo anterior esse vídeo fala, que ninguém faz com a obesidade, né? Essa obesidade está sendo tratada como uma doença, tá lá e vamos resolver, não é por aí. Aí ele começa a falar da prevenção secundária. E aí, o que ele está mostrando aqui? Que quando o indivíduo tem essas interações dos genes, esses fatores metabólicos e tal aí, pode começar a acontecer a primeira coisa, que é, né, a alteração da sensibilidade à insulina, e é por meio dessa alteração da sensibilidade à insulina, né, a resistência aqui que ele fala, que surgem os complicadores cardiometabólicos, né, aí você vai ficar lá, pré-diabetes, dislipidemia, síndrome metabólica, pré-hipertensão, esteatose hepática, e, então a ideia aqui é o indivíduo perder pelo menos 10% do peso, né? E aí, através de atividade física, um plano de alimentação saudável, né? Tipos de dieta, estratégias como gerenciar o LDL, né? Glicemia, pressão, apneia do sono. Então, aqui qual que é a ideia, né? Aqui é evitar que o indivíduo desenvolva a doença. Aqui, ele já começou por não prestar atenção, entre aspas, atenção, né? Porque não tem isso aqui presente, ele acaba começando a desenvolver obesidade e se torna obeso, né? Então, não só no diagnóstico no guideline deles, do ABCD, não só obeso pelo MC, mas também pelo MC e pelas complicações. E essas são as complicações. E essas complicações são a origem dos fatores de riscos cardiometabólicos. Se isso continua, geralmente isso vai para as doenças propriamente mais graves, né? As doenças finais, elas chamam nesse artigo, que eles chamam de end diseases, né? Que são os eventos cardiovasculares, provavelmente infarto, AVC, né? Heart failure, né? A insuficiência cardíaca, o AVC está aqui, a hipertensão propriamente dita, o diabetes mellitus, a esteatohepatite não alcoólica, então, são doenças cardiovasculares. Assim, aqui ele fala chronic kidney disease, né, que é a doença renal terminal. Então, e aí a ideia é, qual que é? Aqui ficou obeso, evitar que o negócio piore. Aqui já ficou obeso, já tem desenvolvimento de situações, tentar evitar que essas situações piorem mais ainda e levem o indivíduo à morte. Então, repara uma coisa que é muito interessante que ele fala no artigo, por isso também outro motivo bastante interessante para ler, é que ele dá aqui mais ou menos, ó, as questões do peso. Ó. Aqui, 5 a 10% geralmente já é bem significante para melhorar as complicações. Nessa fase aqui, ele já diz que, de modo geral, a perda de peso tem que ser igual ou maior que 10 em até os 20% do peso, para poder melhorar essas condições aqui. Então, quando não tem nada a ver com o artigo, né? Mas quando você pega aquelas dietas lá de muito baixa caloria, muitas vezes nessas fases você vai usar até para fazer uma perda de peso mais rápido, né? Gerenciamento ativo da prevenção dessas complicações de estágio final, são essas aqui, né? Medicações cardioprotetivas, renina, angiotensina, né? Inibidores da ECA, talvez bloqueadores da angiotensina 2, né? As liroglutidas da vida, que ele comenta lá, né? Até ele fala, só para a gente finalizar, ele fala, no título tem, né? Ele fala lá da semaglutida, que é um remédio de segunda geração, que é baseada no GLP-1 lá, que é incretino, né? Então, ela tem um efeito de perder a primeira droga que ele fala que sozinha leva o indivíduo a perder uns 10%, com um estilo de vida uns 15%, mas ainda, com certeza, não sabe nada se ela faz perder
alterar set point, nada. Então, ele está falando assim que, como ele diz, lógico, né? Como é um artigo de endocrinologistas clínicos, eles estão dizendo, olha, pode ser que no futuro nós tenhamos esses remédios também. Então, gente, basicamente, é muito interessante do trabalho a ideia, claro, né? Ele completa muito aquele outro lá da questão do guideline do ABCD, mas ele fala de coisas muito bacanas. E aí ele propõe, ele justifica a ideia do ABCD, não é só mudar o nome da obesidade, né? Quando você diz, não, a obesidade não pode ser só detectada por MC. A obesidade também tem que tratar as complicações. E aí ele mostra do porquê disso, né? Então ele fala assim, por que eu tenho que passar a ter uma medicina de prevenção, uma medicina de estilo de vida? Porque muito provavelmente é o que resta a fazer para salvar, para ajudar essas pessoas, se realmente existe uma coisa que é o set point, que parece que é algo que faz com que a pessoa tenda a defender um peso corporal adequado, X, e claro que no sentido do obeso é um peso corporal excessivo, então, tudo que a gente discutiu, todas aquelas tentativas para o cara perder peso, dá tudo errado, não dá certo, porque a questão do set point. Então ele fala, olha, isso talvez não mude nunca, então como é que eu vou fazer aqui, mesmo com set point ruim, como é que eu faço para proteger o indivíduo? Vamos lá, prevenção primária, se der, secundária, se der, terciária nas últimas consequências, né? Então, e é muito interessante, uma visão importantíssima essa da prevenção, porque as pessoas acham que a obesidade é uma coisa assim meio boba, né? E esse trabalho, por isso que eu falei para vocês, a frase que eu mais gostei foi, né, nesse sentido, obesidade preserva a obesidade, né? A obesidade aumenta a obesidade. É muito legal isso aí, porque ninguém fala, mas ele falou, olha, a obesidade é um negócio, mais ou menos em outras palavras, que muda toda a sua fisiologia, né? Então, o set point seria uma forma, mas muda toda a sua fisiologia, tornando você uma máquina mais eficiente para continuar o quê? Obeso, né? Então, seria mais ou menos isso aqui, né? Com aquelas alterações crônicas. Eu achei bonitinha essa figura. Né? Set point tal, aí a pessoa, sei lá, faz dieta errada, adquire um novo set point, né? E esse set point só vai aumentando, tá? Então, são coisas muito interessantes. Eu acho que são os artigos mais bacanas. Por isso que eu fiz até um vídeo maior aí, mas os artigos mais bacanas do canal, porque tem muita coisa interessante sobre controle de peso, sobre obesidade. Vale muito, muito a pena ler esse artigo. Tá ok, pessoal? Desculpa aí pelo vídeo grande, mas eu fiquei mais de um dia para esse artigo todo, ter tudo isso fácil na cabeça, poder falar. E claro que eu pincelei as informações que eu achei relevante trazer, que tem coisa que eu vou falar, que você vai ver e falar, não falou disso. Eu não falei, porque é muita coisa, estourou aqui, eu pus 30 minutos do sinal, já faz uns 15 minutos que bateu aqueles 30, então tem esse no vídeo, tá bom? Muito obrigado aí por assistirem, deixe seu like, aperte o sininho, chame seus amiguinhos e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.